Cabida tá aqui, o Gomide, o Cruzeiro ficou no 1-1. Ô, gente, 1-1 com o Sampaio Corrêa. Aí confirmaram a permanência na Série B, depende ainda da rodada, o André tá aqui. Depende do tropeço do Londrina, do Remo, gente. Não, antes da rodada de ontem já estava garantido. Só que o Everton, quem acompanhou o programa de ontem aqui, eu e o Gomide estávamos sentados ali e falamos assim, não, vai ser um jogo, será? Vai em busca de um resultado, sei lá, para mostrar para o torcedor o profissionalismo, honrar a camisa e o Everton. Mas eles podem fazer um jogo ali de compadre que seja bom para os dois. Eu duvidei. E eu fui o idiota da tarde, o idiota da noite. Porque ali no primeiro tempo a gente viu até os goleiros aparecendo. Agora no segundo tempo, o goleiro do Sampaio e o goleiro do Cruzeiro, se eles tivessem ido para a arquibancada e falado assim, choveu, tá frio, eu não quero ficar aqui não. Nenhum arremate no gol, gente. Nenhuma finalização. Meu querido Léo Gomide, boa tarde, sextou com S de jogo sem vergonha. Boa tarde. Boa tarde, CJ. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando aí. Um ótimo final de semana para todo mundo. O CJ, até certo ponto, compreensível, né? Sério? Pela situação que se encontram Sampaio e Cruzeiro na tabela. Eu considero compreensível, mas se você me perguntar se eu acho correto ou não essa postura um tanto quanto descompromissada no jogo, aí eu vou te responder que eu acho errado. Também acho. Assim, é a impressão que ficou, né? Até porque ninguém publicamente claro. Se expressou dizendo que não tinha por que jogar melhor, né? E nem não fazê-lo, né? Mas eu acredito, CJ, que pela diferença de grandeza dos dois clubes, né? Com todo respeito ao Sampaio Corrêa, o Cruzeiro tem mais um jogo dentro de casa contra o Náutico, né? E naquela partida contra o Brusque, o torcedor, ele deu não vou dizer assim, um voto de confiança, mas a boa presença de público, né? Que culminou com a vitória, não venceu somente porque estava com praticamente o que era possível vender, foi vendido. Não foi por isso que construiu a vitória. Porque foi um jogo mais de trocação ali com o Brusque, né? Mas essa próxima partida, que será dentro de casa, acredito que se o Cruzeiro tivesse tido um rendimento melhor contra o Sampaio Corrêa, eu acho que poderia ser um chamativo ainda maior para o torcedor. De perceber que o final da competição está acontecendo pelo menos buscando um nível de atuação interessante, sabe? E eu acho que deixa mais dúvidas para a próxima temporada do que, assim, interrogações, vamos dizer assim, né? Porque o Luxemburgo falou muita questão dos transfer ban, né, na entrevista coletiva. Nós vamos ouvir já o Luxemburgo. O qual eu não concordo completamente também. Mas, assim, eu acho que poderia ter dado um demonstrativo para chamar o torcedor para o último jogo, sabe? Para tentar uma sinergia maior que não vem sendo completa entre clube e torcida, né? Com uma parcela, sim, mas com outra que anda meio desconfiada ainda sobre qual será o futuro do clube, né? Foi um dos piores jogos que eu vi na temporada. Com certeza. Ontem, durante a partida, Léo Gomide, a gente vai ouvir o Luxemburgo já. E o que a gente tem como termômetro são as redes sociais. Você vai ali e vê, ainda mais com um jogo fora de casa, você não está no estádio, o torcedor do Cruzeiro não estava no estádio, não estava jogando em casa. Tinha a presença lá de alguns torcedores, mas a enorme maioria em casa, ouvindo no rádio, acompanhando na TV. Aí eu separei algumas mensagens de torcedores, gente. Torcedores. Tem de imprensa, amigos, colegas, torcedores do Cruzeiro. De torcedores, para não falar assim, lá, já estão plantando crise, já estão falando mal do Cruzeiro de novo. A imprensa nunca enaltece o Cruzeiro, só joga para baixo. Então, eu fiz questão de separar algumas mensagens. Primeira, vou citar os nomes aqui para não expor, porque eu não tenho nem pedir para poder falar aqui no ar. Com o ânimo que os jogadores do Cruzeiro entrarem em campo, será um jogo longo, o outro.
Entre os jogadores considerados titulares do Cruzeiro nessa temporada, só o Fábio e talvez o Giovani podem iniciar 2022 nessas posições. O clube precisa se reforçar em todos os setores. Outra, que desrespeito com a camisa do Cruzeiro, principalmente com o torcedor do Cruzeiro, o nível da atuação e principalmente do desinteresse dos jogadores da partida, surreal. Minha esperança é que a maioria deles sumam do Cruzeiro o mais rápido possível para o ano que vem. Outro, para termos um mínimo de dignidade, e nem digo acesso, está aqui entre parênteses, em 2022, teremos que reformular pelo menos 99% desse elenco. Para ser ruim, tem que melhorar muito. Nem Noé conseguiu juntar tanto animal ruim junto. Torcedor, falando. Cruzeiro não tinha obrigação de vencer o jogo e, obviamente, não se arriscaria muito para isso, mas os jogadores desrespeitaram a torcida e a camisa que vestem. É um fato. Um clube dessa grandeza não pode ser representado dessa forma, é a minha opinião. Torcedores ontem nas redes sociais.